Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Tenham todos um bom dia, que esse dia seja um dia especial e que o motivo desse dia ser especial seja porque você amanheceu grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez ontem e confiando plenamente no que Ele vai fazer hoje. Então que Deus abençoe ricamente esse dia, com toda sorte de bênção, e que você possa ter o prazer de desfrutar esse dia na presença de Deus e começando assim conosco, através da maravilhosa palavra de Deus. No nosso devocional de hoje, o nosso texto está em Salmos 116, do versículo 1 ao 19, Salmo 116, do versículo 1 ao 19. Quero dar então aqui o meu bom dia, irmã Violeta, irmão Leandro e a pequena Lídia, estavam conosco. Também a irmã Jarina, que Deus abençoe, irmã, graça e paz. Irmã Eusa, também graça e paz, que Deus abençoe seu dia. Irmão Araújo, espero que já tenha se recuperado completamente. Também um bom dia aqui para a irmã Zélia, irmão Paulo, seus filhos, que Deus abençoe a todos. Então, meus amados, vamos dar início agora ao nosso devocional. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos pedir a bênção dele nesse momento que estaremos meditando em sua palavra. Bom dia aqui também, Daniela, que Deus abençoe, graça e paz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo dia ontem, Senhor Deus, pela alegria que tivemos de cultuar o Teu nome, pela Tua preciosa palavra que nos ensina, Senhor Deus, que podemos ter alegria mesmo diante das provações, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos dá esse conforto, essa segurança, essa certeza. Te rogo, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia hoje. Que esse dia, Pai amado, seja um dia que possamos contemplar a Tua vontade, possamos meditar na Tua palavra, possamos sentir todo o tempo o Teu cuidado, a Tua proteção em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá aquilo que precisamos, o que necessitamos para viver, e já Te agradecemos, Pai amado, porque entendemos que assim o Senhor fará. Nos abençoa agora na meditação da Tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que está vendo esse vídeo agora e aqueles que irão ver depois. Derrama a Tua graça na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados. Graças a Deus, mais um dia, 13 de julho de 2020. Bom dia, irmã Paula. Deus abençoe, graça e paz. Nós vamos meditar hoje no Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 19. Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 19, que diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso nesta manhã. Um salmo que refrigera a nossa alma, como assim a palavra de Deus diz. Nosso texto-chave está em Malaquias, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: me ofendem também porque pensam que não faz mal. Me oferecem animais cegos, aleijados ou doentes. E o nosso tema do nosso devocional é dando o melhor para Deus. Nos dias do profeta Malaquias, Deus estava recusando as ofertas e sacrifícios dos sacerdotes e do povo. Mais do que isso, eles o repreendia porque, não havendo uma motivação correta em seus corações, não podiam ofertar qualquer coisa pensando que isso iria agradar ao Senhor. Seus atos religiosos estavam desprovidos do temor do Senhor. Ofertavam restos ou aquilo que não tinha mais nenhuma utilidade, nenhum valor. Mas observe que Deus se sente ofendido com tal atitude. Recusa aquilo que lhe é oferecido e dá uma sonora advertência por meio do profeta. No Salmo 116, o salmista faz a si mesmo uma pergunta mais profunda na Bíblia. Ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ou como diz em outra versão: que posso eu oferecer ao Senhor Deus por tudo de bom que Ele tem me dado? Percebe-se claramente que a motivação do salmista por trás do seu desejo de ofertar era gratidão. O segredo de uma oferta para agradar a Deus está na motivação do coração. Podemos perceber que sua preocupação revela um desejo intenso de dar a Deus algo que possa representar seu sentimento de reconhecimento e gratidão pelos grandes feitos do Senhor para com ele. Salmo 103, versículo 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Um coração grato dá o melhor de si para Deus. Um coração grato se recusa de dar os restos. Um coração grato pondera antes de ofertar. Dê o melhor a Deus. A oração do nosso autor diz: Senhor, feliz aquele cujas ofertas e sacrifícios agradam o teu coração. Que eu aprenda a dar o meu melhor a ti. Muito bem, meus amados, o salmista aqui, o autor do nosso devocional, está enfatizando sobre dar, sobre as nossas ofertas a Deus. E realmente nós temos estudado nas terças-feiras sobre isso, sobre tudo aquilo que entregamos a Deus deve ser feito como partindo de um coração de alguém que é grato a Deus. As nossas coisas não são nossas, tudo vem de Deus e precisamos administrar aquilo que Deus nos dá com sabedoria. Assim também o nosso culto, o nosso sacrifício, a nossa adoração a Deus deve ser dada do melhor que temos. Em Provérbios, capítulo 3, nós vemos que o sábio diz que para o seu filho que ele deve dar aquilo para o Senhor das primícias, do melhor, as primeiras coisas, os primeiros frutos, do que é o melhor que ele poderia dar para o Senhor. E ele diz que o Senhor então os recompensaria por isso. Nós temos que entender, meus amados, que temos essa dificuldade. Hoje nós não precisamos ter um cordeirinho branquinho de 1 ano, sem manchas, sem máculas, sem nenhum defeito, para oferecer a Deus. O cordeiro já foi imolado, o cordeiro perfeito já foi dado como sacrifício de Deus para Deus por nós. Mas nós precisamos sim continuar fazendo um sacrifício. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que nós devemos oferecer a nossa própria vida como uma oferta, como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Muitas religiões, muitas seitas falsas aí
enfatizam muito a questão de dar o seu tudo, o seu dinheiro, a sua renda, e diz que para ser o melhor tem que ser muito, quanto mais, melhor. A gente aprende com o próprio Cristo Jesus que, na verdade, isso não é o fato, não é a quantidade que alegra o Senhor, e também o Senhor não negocia as suas bênçãos. Elas são bênçãos porque elas são dadas gratuitamente, é graça, é amor, é misericórdia, que é nos dada de forma amorosa, gratuita, sem nada em troca. Mas existem aí aqueles que dizem que se você der muito, você será muito abençoado. Se você manter a fidelidade, você será muito abençoado. E fazem então dos sacrifícios, das ofertas, uma moeda de troca com Deus. Mas isso não funciona. Se assim funcionasse, o próprio Jesus Cristo não tinha deixado registrado na sua palavra aquela viúva pobre que deu aquela moedinha, apenas aquilo que ela tinha. E Jesus diz que ela deu a melhor oferta, não por quantidade, mas pela motivação do seu coração. Deu aquilo que ela tinha, como gratidão, como entendimento que o Senhor é que iria suprir as suas necessidades. Não seriam as moedinhas que iriam alimentá-la fartamente, não seriam aquelas moedinhas que iriam pagar todas as suas contas, não seriam aquelas moedinhas que iriam pagar um tratamento de saúde. Aquelas moedinhas não tinham valor para nada, talvez nem de saciar sua própria fome. Mas ela dá aquilo que ela tem, confiando que Deus iria suprir as suas necessidades. Então, amados, nós temos que entender que o melhor que nós podemos dar para Deus é tudo o que temos. Por isso que nós estamos estudando na terça-feira, tudo entregarei. E quando falamos que temos que dar a Deus tudo o que temos, não é que nós estamos dando tudo aquilo, nossos recursos, nossos bens, para uma igreja. Não é isso. É que nós estamos entregando o nosso coração a Deus, entendendo que tudo que temos nem nosso é. E que por ter compreensão exata de tudo que nós temos não é nosso, é dele, nós apenas vamos devolver a ele em reconhecimento. Eu devolvo o meu tempo cultuando ao Senhor no domingo, porque ficar em casa é desperdiçar aquilo que o Senhor está me dando. Cultuar a Deus, ter esse tempo com Deus, com os meus irmãos, dar esse meu tempo a Deus, é algo que eu quero fazer para o Senhor. Por isso que eu vou cultuar a Deus. Por isso que eu quero estar presente no culto. É melhor estar nos atos do Senhor do que em qualquer outro lugar. Então aqueles que entendem que querem dar o melhor, eles estão cultuando a Deus. Estão presentes, louvando a Deus, porque isso é o melhor que Ele pode dar. Ele não se satisfaz em ficar em casa deitado. Ele quer estar com o Senhor. Também aqueles que entendem que têm que dar o melhor, eles dão não só o seu tempo, eles dão o seu serviço. Eles se envolvem, eles estão prontos para ajudar, estão prontos a amar o irmão, servindo o irmão. Eles também entendem que os seus recursos não são seus, e eles entendem que devolver ao Senhor algo não é um peso, não é uma obrigação, não vai lhe deixar mais rico, nem muito menos mais pobre, mas vai estar abençoando para que o reino continue sendo propagado onde eles estão. Mas eu quero voltar aqui para o nosso texto. Eu creio que isso ficou muito claro. Dar o melhor é o que sai do coração. Uma vez eu pregando, eu falei para os irmãos, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, é simples, né? Quando vão dar um presente, é simples, mas é de coração. Olha, é uma coisinha bem simplesinha, mas é de coração. É não. Quando é de coração, a gente dá o melhor. Basta você olhar para aquilo que você deseja comprar, para aquilo que você quer. Quando você olha aquele celular bonito, do último modelo, e o seu coração deseja aquilo,
você faz de tudo para ter. Aquilo sim foi de coração. Quando você olha aquele vestido, aquela roupa, e você deseja no seu coração ter, você faz de tudo para comprar aquilo. Isso foi de coração. Então não existe eu dar uma coisa muito simples e dizer que foi de coração. Não foi de coração, porque quando é de coração, a gente dá o melhor. Talvez tenha sido aquilo que você poderia dar. E aí você deve dizer, olha, é simples, porque infelizmente era o que eu poderia lhe dar. Eu não tinha como lhe dar mais. Mas quando é de coração, a gente dá o melhor para Deus. Que fique isso no coração. Mas também, eu quero falar um pouco do nosso texto. O nosso texto ele é maravilhoso porque ele começa fazendo uma declaração de amor a Deus. O salmista diz, amo o Senhor. E ele ama o Senhor porque o Senhor ouve a sua voz, o Senhor ouve a sua súplica. Porque o Senhor se inclina para ele. E ele sabe que enquanto ele estiver vivo, ele precisa invocar, precisa clamar a esse Senhor que ele tanto ama. Ele fala aqui que ele estava sendo cercado, estava sendo perseguido, estava em angústia profunda, quase quando alguém está pronto para ser morto. Diz que as angústias do inferno se apoderaram dele. E o que foi que aconteceu? Ele ficou atribulado e triste. Isso aqui eu quero deixar como lição para a nossa vida. Porque ele tem uma reação que muitos de nós precisamos aprender a ter. Ele diz no versículo 4 do Salmo 116. Então, diante disso, diante dos laços de morte que os cercaram, diante das angústias do inferno, diante da tribulação e da tristeza que ele se encontrava, ele invoca o nome do Senhor, pedindo para que o Senhor os livre. Amados, muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus está tão longe que não pode ver a nossa situação. A gente pensa muitas vezes que Deus está muito distante e que não tem condição de se inclinar para ouvir a nossa oração. O amor do salmista aqui a Deus é algo lindo. Ele mostra aqui que ele experimentou sim as respostas de Deus. Ele diz, porque o Senhor se inclinou para mim. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu as minhas súplicas. O Senhor ouve, mesmo estando longe, mesmo na sua transcendência, Ele nos ouve. Ele não está desatento às nossas orações. Ele vai nos acudir nos momentos que precisamos. Ele está atento a cada uma de nossas orações. Até diante da morte, como ele diz aqui, os laços de morte me cercaram. O Senhor está perto de nós. Quando alguém que amamos também está perto, se aproxima da morte, ou chega a morrer, às vezes as pessoas se revoltam, ficam chateados, se revoltam contra Deus, se sentem abandonados. Cadê Deus? Mas os crentes, os salvos em Cristo precisam entender algo maravilhoso. E é isso que nós precisamos entender. O versículo 15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Que o Senhor escolhe com cuidado o dia que Ele vai nos chamar para a sua presença. O Senhor tem o controle disso. O Senhor sabe o dia certo. E o Senhor vai nos levar com o seu amor maravilhoso. Porque Ele olha com amor esse dia. A morte dos seus santos é algo que é precioso para Deus. É algo valoroso. Não é algo desprezível ou que Ele despreza. Não é algo que está fugindo do seu controle. Em outra versão diz que o Senhor sente inclusive um profundo pesar quando os seus fiéis morrem. Existe outra versão que diz que o Senhor
Deixa eu colocar aqui, que eu gosto muito dessa versão. Diz assim: para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Então, amados, a morte dos santos não é uma maldição, não é porque o Senhor está castigando, não é porque agora o Senhor se esqueceu dos seus santos. Pelo contrário, para os salvos em Cristo, a morte é uma bênção. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui o salmista encerra com o nosso texto, dizendo no versículo 17: eu te louvarei e oferecerei sacrifícios de gratidão, e somente a ti louvarei. Então, meus amados, que nesta manhã você possa meditar. Como eu disse, o Senhor nos abençoa sempre, e a palavra de Deus sempre é bênção para a nossa vida. O Senhor vai responder às nossas orações, o Senhor nos abençoa, o Senhor está conosco todo o tempo, o Senhor ouve todas as nossas orações e responde cada uma delas. Mas eu quero dizer a você algo que precisa ficar fixo no seu coração. Versículo 17 do Salmo 116 diz que eu louvarei ao Senhor e vou oferecer sacrifícios de gratidão. Então, meus amados, nós temos que aprender a dar o melhor da nossa vida ao nosso Senhor. Nós temos que começar a ter essa prática aqui do salmista. Louvar ao Senhor em todo tempo e dar sempre o melhor a Ele, porque Ele sempre nos dá o melhor, até diante da morte, diz o salmista, que é uma bênção, é precioso. O Senhor olha com cuidado, o Senhor olha com atenção a nossa partida. Então, amados, que possamos fazer aqui o que o salmista diz no final do versículo 17: só a ti invocarei. Vamos depender somente de Deus. Nada neste mundo pode ser melhor do que Deus em nossa vida. Nada. Essa é a lição. Eu acho que essa pandemia nos ensinou isso. Alguns ainda não aprenderam. Talvez precisem passar, talvez por outra pandemia. Não sei. Mas Deus nos colocou em uma situação durante esse período de quarentena de profunda dependência. Ele nos mostrou que somos pó. Ele nos mostrou a sua soberania, o seu poder. Ainda está mostrando, porque não acabou. Mas basta as coisas melhorar um pouquinho, basta sair mais um pouco da pressão, e muitos se voltam para suas vidas normais, esquecem de Deus. Mas na hora que as coisas apertam, Deus é tudo na sua vida. Irmãos, isso não é o procedimento correto para a nossa vida. Não é assim que Deus quer que vivamos. Está aqui, o salmista diz: eu vou louvar o Senhor, eu vou oferecer sacrifício de gratidão sempre a Deus e só vou invocar Ele. Eu não quero saber de nada, porque é o Senhor que se inclina para ouvir a minha oração, é o Senhor que está comigo. Quando a morte vier me secar, quando eu estiver num momento de tristeza profunda, é a Ele que eu devo clamar. E é Ele que vai me responder, é Ele que vai estar comigo. E se você não aprendeu ainda isso, aprenda. E seja grato a Deus, dando o que você tem de melhor para Ele, oferecendo aqui sacrifícios de gratidão. Se você ainda não aprendeu, amado, ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu ainda não consegui entender, eu ainda não aprendi nada. Bastou as coisas melhorar, eu já estou vivendo a minha vida como antes, já estou me esquecendo de Ti. Já estou deixando de fazer aquilo que eu fazia antes.
Não estou aqui oferecendo ao Senhor sacrifício de gratidão. Eu não estou te invocando como deveria. Eu não estou te louvando como deveria, Senhor. Me perdoa, me ajuda, porque eu tenho sido tão infiel. E o Senhor tem sido fiel sempre. O Senhor tem mantido o teu cuidado na minha vida. O Senhor tem me preservado até aqui. Basta sentir aqui um pouquinho mais de liberdade, eu já me esqueci de Ti, Senhor. Tira de mim esse coração egoísta, esse coração corrupto, esse coração que tem um amor grande ainda pelas coisas do mundo, pelo meu próprio prazer, pelo meu bem-estar, e não estou preocupado com a Tua satisfação na minha vida. Senhor, me ajuda a dar o melhor de mim para Ti, que eu seja grato. Eu não tenho sido assim porque eu não tenho sido grato. Eu ainda não vi que quantas pessoas morreram e eu ainda estou vivo. Quantas pessoas sofreram com enfermidade e eu estou vivo. Quantas pessoas estão nesse momento enfermas, entubadas. Temos um grupo aqui de pastores lamentando, chorando, porque perderam membros da sua igreja, 4 membros de uma só igreja, e tem mais não sei quantos doentes, pastores chorando, sentindo dor, pastores que perderam pais, mães, filhos, membros, irmãos que perderam familiares, entes queridos, irmãos que estão colocando aqui, pastores estão colocando a vida dos seus membros, orando, intercedendo por eles, velando, preocupados, e você talvez ainda não entendeu isso, e Deus tem te poupado disso tudo, e você continua oferecendo sacrifícios a Deus de qualquer jeito, continua querendo viver a sua mesma vida de qualquer jeito, continua vivendo longe de Deus, porque Deus está te protegendo, então eu não preciso de Deus, porque eu não fui entubado, porque eu não fiquei em UTI, então não preciso de Deus, porque eu não perdi ninguém da minha família, está ótimo, eu não preciso de Deus, está bem, a minha vida está boa demais. E não entende que isso é Deus te poupando, Deus te livrando, Deus te protegendo, Deus te guardando, Deus preservando a tua vida, o teu coração. Então, amado, seja grato. Seja grato. Dê o seu melhor para Deus. Seja grato, porque você foi livre disso tudo. Porque até agora o Senhor te preservou disso tudo. Não espere você estar no leito de um hospital para clamar ao Senhor. Não espere você estar diante do vale da sombra da morte para dizer: Senhor, anda comigo agora. Pensa nisso, meu amado. Pensa nisso. E faça como o salmista. Versículo 14, ele diz: diante de todo o povo, eu vou cumprir as promessas que fiz ao Senhor. Eu vou fazer uma oferta de vinho, agradecendo pela salvação. Eu louvarei o seu nome. Eu quero saber agora, Senhor, versículo 12, é a nossa pergunta-chave. Como é que eu faço para pagar ao Senhor por todas as coisas boas que eu fiz? Senhor, me diz o que é que eu tenho que fazer. Me diz, Senhor Deus, o que é que eu faço? Porque o Senhor tem me protegido, tem me livrado, tem protegido minha família, tem me dado sustento. Eu não entrei em crise financeira, eu não fiquei doente, eu não perdi ninguém da minha família. As coisas estão bem, Senhor Deus, comigo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Senhor, me diz. E o salmista diz: louva a Deus, seja grato, ofereça sacrifício, dê a sua vida a Ele como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Seja grato. Que Deus então nos abençoe, que nesta manhã você possa meditar na sua vida, você possa ver como é que tem sido a sua vida, como é que tem sido os sacrifícios que você tem oferecido a Deus. É bom ficar em casa. Ah, como é bom sair de casa, ficar sentado para ouvir uma mensagem. É muito ruim, é melhor estar em casa. Mas é o seu sacrifício,
é o seu culto a Deus. Deus não merece isso. Pense nisso. Veja então se você tem dado aquilo que Deus realmente merece. Que sai do seu coração sacrifícios de louvor e de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor não faça, Senhor Deus, com que só lembremos de Ti diante da angústia, da tristeza, da perseguição, da tribulação. Mas que nos momentos de bonança possamos sempre lembrar Ti com corações gratos, possamos questionar, Senhor, o que é que eu posso Te dar? Que nessa manhã seja isso nossa primeira oração agora. Que nesse momento os nossos corações possam indagar ao Senhor, Senhor, o que é que eu posso Te dar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim? Me diz, Senhor Deus. E que a resposta nós já sabemos. Ele quer a sua vida. E que você possa responder, Senhor, o Senhor quer a minha vida, então a minha vida será tua. Tudo Te entregarei por gratidão a tudo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe. Estamos nessa manhã meditando na palavra de Deus. Eu creio que foi maravilhosa. Para mim foi, sempre é. Que Deus abençoe você. A irmã Elza está pedindo que nós continuemos orando por avivamento no meio do povo de Deus, porque muitos ainda não entenderam. Infelizmente isso é um fato. Que Deus possa tocar no coração, mas se não toca assim, temos que confiar que Deus tem um plano em todas as coisas. Também orar também pela irmã Zélia, pedir oração pelo cunhado dela, Valnei, que está sentindo uma dor e teve que ficar hospitalizado. Vamos orar sim, irmã, por ele, tá ok? E que Deus abençoe a todos que estão conosco aqui nesta manhã. Deixa eu ver aqui, irmã Violeta, como eu coloquei, irmão Leandro, irmã Jarina, irmã Ilza, irmã Zélia, Daniela, Paula, Deus abençoe, Almeida, Paulo, Deus abençoe também, a irmã Cláudia Ribeiro, irmã Glailton, deixa eu ver quem mais, irmã Carla Andrade também, que Deus abençoe, irmã Nadiane, irmã Vitor, irmão Vitor, Deus abençoe também vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã às 8 horas, se Deus assim permitir, e à noite às 19 horas a nossa escola bíblica, tá certo? Estudando exatamente isso, tudo entregarei. Até amanhã, se Deus quiser, e um forte abraço no coração de vocês.